Uhul! Você consegue ser a primeira, hein, Daisy? Boa noite, boa noite, boa noite! Que delícia ter vocês aqui! 21h30 em ponto, estamos aqui nessa live maravilhosa. Que delícia! Gratidão por você receber meu chamado e estar aqui comigo. Quero dizer... Oi, Evelyn! Aqui, ó, sal com limão. Opa, vamos lá. O que mais? Ah, deixa eu fixar o comentário aqui. Deixa eu colocar o negócio aqui enquanto todo mundo vai entrando. Vamos escrever aqui sobre o tema dessa live. Então, é exemplos práticos de mudança de vida através da... Vamos ver como que eu faço para deixar esse negócio fixo aqui. Alguém me ensina a fazer isso? Eita. Vamos ver. E não consegui. Ah, consegui sim. Ah, agora foi. Muito bem. Gente, boa noite. Tô chegando. Gente, gratidão por vocês estarem aqui comigo, terem recebido esse chamado, né? Se conectado agora nessa live de hoje. Coloquei aqui exemplos práticos de mudança de vida através da expansão da consciência. E eu quero ver aqui, tô vendo que tá chegando um monte de gente aqui, pingando. Quem que tá aqui na live? Porque, olha só, gente, eu tenho uma live às 6h30 da manhã, todos os dias no Instagram. E também tenho essa live, já é a segunda semana, todas as terças-feiras, às 21h30. Mas eu queria saber quem aqui tá sendo a primeira vez que tá assistindo a minha live. Coloca aí, ó. Coloca o númerozinho 1 aí. Tudo bem, Flavinha? Enquanto isso, eu vou dando um oizinho aqui pra quem eu tô vendo que tá me dando oi. Ai, que legal. Deixa eu ver quem mais me colocou. Nossa, que bacana. Quem tá assistindo pela primeira vez, coloca um número 1zinho assim. Eu, pela primeira vez. E fala pra mim, quem tá aí, de onde você é. Coloca aí de onde que você tá assistindo. Coloca aí a sua cidade pra eu saber. E coloca aí, ó. Coloca o nome da sua cidade e estado pra eu saber de onde você tá me assistindo. Boa noite. Gente, seguinte, eu tô super feliz, tô fazendo esse trabalho, acho que de lives vai fazer 3 semanas, um mês, mais ou menos, acredito, que eu tenho feito as lives todos os dias, 6h30 da manhã, aqui no Instagram, acordando cedo, né, colocando em prática um novo hábito da minha vida. Vamos lá, peraí, deixa eu ler aqui da onde vocês estão falando. Pederneiras, São Paulo, Camila, linda, perto de Bauru. Teresina, cadê? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, maravilhosa. Cadê? Falem mais aí, coloquem aí. Sei que tem gente de Indaiatuba, né, Dani? Ai, que delícia, gente, ter vocês comigo aqui. Então, assim, essa live também está sendo transmitida no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Daisy Botega, tá? Então, tô subindo alguns vídeos lá no canal do YouTube e este também estará gravado lá, tá bom? Essa live vai ser gravada e vai ficar disponível lá, tá certo? Então, gente, trazendo um pouquinho aqui do contexto, né, que eu venho trabalhando com vocês, eu estou estudando muito sobre expansão da consciência. Venho estudando já esses conceitos, já faz mais ou menos uns 3 anos, né, desde quando eu entrei no desenvolvimento humano. Essa foi a primeira coisa que me conectou. Mas eu comecei, já faz mais ou menos uns 3 anos, a aprofundar nesses estudos.
E aí eu desenvolvi um método com base nesses estudos, se aplicando à minha própria vida, né? Entendendo o que estava acontecendo na minha própria vida, eu fui desenhando esse método, né? Então eu já constituí esse método de expansão da consciência, inclusive eu já entreguei ele em formato de vivência. E agora, né, eu tô começando a entregar mais e tô muito feliz porque eu já tenho 2 turmas já agendadas que vão acontecer no Nordeste, uma em Salvador no final do mês de setembro, 28 e 29, e uma outra em Fortaleza no dia 11 e 12 de outubro. As 2 estão com inscrições abertas, mas assim, já com muita procura, muita procura. Então, se você é dessas regiões e tiver interesse, tá? Manda um direct que aí a gente passa informação. Então, gente, aí o que acontece? O meu desejo de alma é poder compartilhar isso com vocês. E é por esse motivo que eu comecei a fazer essas lives, né? Porque é muito gostoso, até mesmo é importante para mim, à medida que eu vou passando, o quanto eu também expando a minha consciência. É incrível, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai conectando as informações e a gente vai entendendo na aplicação da nossa vida. Então, a última live da terça-feira passada, eu falei o que você ganha em expandir a sua consciência, né? Então, quem esteve na live entendeu um pouquinho sobre isso. É claro que eu sempre vou contextualizar, porque eu sei que tem gente nova chegando aqui, né? Mas é tão importante, né? Tão maravilhoso a gente entender esses ganhos, né? Que a gente, quando a gente aplica para a nossa vida, a gente percebe qual é o movimento que a gente consegue de sair dos problemas para a solução na nossa vida. Então, é incrível. Então, gente, ó, estamos começando agora a nossa live, tá bom? E quem me acompanhar até o final vai ter 2 coisas importantíssimas. Primeira coisa, uma dica luz que eu vou dar no final, prática, né, uma informação prática. Quem esteve aqui na live da terça-feira passada, lembra que eu passei um exercício prático, então eu vou passar esse exercício prático para você aqui também, tá? E segundo, você vai ter a possibilidade de ser sorteado, quem estiver na live até o final, tá? Para ganhar um livro meu de coautoria que se chama Mapa da Vida. Então, exclusivamente, né, as pessoas que participarem hoje, forem comigo até o final, vão ter a possibilidade de participar deste sorteio. E aí eu vou falar para vocês depois como que vai ser essas condições, combinado? Então fica comigo até o final, porque a gente vai ter uma dica luz super importante e também essa possibilidade do sorteio do livro. Então, gente, é o seguinte, né? O tema dessa live, como eu falei, são exemplos práticos de mudança de vida através da expansão da consciência. Então, para a gente poder contextualizar rapidamente sobre consciência, né? Quando a gente é capaz de entrar em contato com a nossa consciência mais expandida, que eu costumo dizer que é o nosso eu superior, né? Que é a nossa parte de nós, onde a nossa consciência ela passa a ser ilimitada. Então não existem limites, a gente está sempre aberto, né, a compreender. Com essa consciência expandida, a gente está muito próximo da nossa essência, né, de quem nós somos realmente, o nosso verdadeiro ser, o meu eu sou. E aqui tem toda a minha espontaneidade da minha alma, da minha essência, onde eu estou completamente conectado com os meus talentos reais e fazendo usufruto dos meus talentos, inclusive no meu âmbito profissional, potencializando inclusive os resultados no meu âmbito profissional e, obviamente, em consequência, resultados financeiros, é claro, né? Prosperidade. E quando eu tenho a minha consciência expandida, eu estou olhando para as soluções. Então, se eu estou falando aqui exemplos práticos de mudança de vida através da expansão da consciência, justamente essa é a oportunidade, porque, gente, muitas vezes a gente fica estagnado em setores da nossa vida quando nós estamos com a nossa consciência
contraída, num nível muito inferior da nossa consciência. E ali a gente está na problemática, né? Vivendo na problemática, na energia do medo. Quem estava hoje na minha live da manhã, eu expliquei um pouquinho sobre esses dois polos de energia que nós temos, né? O nosso eu inferior, que fica na energia do medo, e nosso eu superior, que fica na energia do amor. Olha que delícia, a energia do amor. E o que a gente tem ali? A gente tem aceitação. O que mais? A gente tem a criatividade, nós temos a compaixão, nós temos o não julgamento, nós temos a empatia. Não é maravilhoso tudo isso, gente? Então, olha que delícia. Então, esses são os ganhos, né, da gente conseguir expandir a nossa consciência. Boa noite, boa noite, boa noite para quem tá entrando. Eu tô vendo aqui os boa noites, mas eu vou continuar fluindo aqui na temática, tá? Porque vai ser muito importante e eu quero muito que vocês prestem atenção nesses pontos, porque de verdade, eu tô aqui, gente, com todo o meu carinho, com todo o meu amor nessa terça-feira à noite, vendo o nominho de vocês, sabendo que são pessoas incríveis, algumas eu conheço, outras eu tô vendo aqui que talvez eu não conheça, e poder entregar o meu melhor para vocês, né? Com todo o meu amor, com todo o meu carinho, e eu verdadeiramente espero, né, que vocês fiquem com a intenção positiva das minhas palavras, fiquem com o melhor daqui para você poder também, de alguma forma, que eu possa contribuir na sua vida, ok? A gente está falando de mudança de vida, né? É o que a expansão da consciência nos promove. Quem aqui quer mudar a vida? Quem aqui quer passar de nível? Quem aqui verdadeiramente... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Quer entender o que tá travando o caminho de algumas questões da sua vida, em algumas áreas. Levanta a mãozinha para mim e fala assim, eu quero. Levanta a mãozinha aí para mim. Se você quer entender, né, o que tá travando algumas questões na sua vida. É isso aí. Que bom. Muito bem, muito bem. E aí, gente, isso que é legal, né? Porque existe a possibilidade da gente, sim, conseguir, através desse movimento de expandir a nossa consciência, sair desses entraves que a vida nos dá. Mas por quê? Porque não é porque a vida nos traz esse entrave, é porque a nossa consciência está contraída a ponto de não perceber o que pode ser feito, o que pode ser movimentado, o que pode ser mudado para que eu altere esse resultado. Então, o que acontece? A gente precisa, nesse caminho que a gente desenvolve dentro, inclusive do método que eu desenhei, né? A gente decompõe aí a consciência em alguns principais aspectos, tá? A gente entende quais são as nossas percepções. Beijos, beijos. Ai, gente, eu vou lendo, eu não quero me perder, mas é tão lindo as coisas que eu leio aqui. Gratidão, Maurício. Gratidão, todos que estão chegando. Então, a gente entende quais são as nossas percepções, né? E o que a gente precisa alterar dessas percepções. A gente consegue observar, vamos falar num nome assim mais conhecido para muitos, né? Crenças, né? Crenças limitantes. Mas vai além das crenças, tá? São as percepções que a gente consegue entender, projeções, né? A gente entende também as nossas suposições que vêm da percepção. Então, a gente percebe algo e faz suposições, e isso está no estado da consciência. A gente consegue observar que isso gera expectativas. Então, todas essas expectativas geram sentimentos, e os sentimentos trazem o quê? Resultado. Gente, é simples, isso vem dos estudos da física quântica, né? A gente emite frequências eletromagnéticas que, quando conectado com um sentimento que tem a ver com todo esse movimento aqui do cardíaco, né, principalmente, a gente cria realidade, Então, quando a gente faz uma mudança nas nossas percepções, a gente aprofunda crenças, valida as nossas suposições, entende quais são as expectativas, ou entende
que eu preciso eliminar de expectativa, ok? E afina os nossos sentimentos, a gente tem uma mudança na nossa consciência, tá certo? Então, ó, eu tô trazendo uma visão geral, já tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso? Ok? Tá fazendo sentido? Muito bem. Então, para eu continuar aqui, é importante vocês entenderem, né, que dentro desse... O que acontece quando a gente tem essa consciência expandida, onde a gente chega, a gente vai estar lá na espontaneidade, a gente vai estar lá nos nossos talentos, a gente vai estar no nosso propósito de vida, tá? Ah, um ponto super importante que muitas pessoas me perguntam a nossa consciência, gente, ela não é uma consciência passiva, tá? Nunca, nunca. Então, assim, tá, então eu vou entender tudo isso, vou fazer o quê? A consciência, ela leva diretamente para a ação. Então, eu tomo consciência de algo e com isso eu consigo fazer movimentos na minha vida, tá? Então, pensa, a consciência nunca vai ser passiva. Se você toma consciência, isso te gera uma energia de fazer movimentos de ação na sua vida, tá certo? Então, eu quero trazer agora algumas questões, né, que eu falei, exemplos práticos de mudança de vida, mas eu quero trazer alguns pontos relacionados a áreas da nossa vida para que você consiga ter essa visão melhor, entender melhor um pouquinho sobre isso. E me acompanhe até o fim, porque lá no fim eu vou trazer aquela dica luz, tá bom? Combinado? Então é o seguinte, eu separei aqui alguns tópicos, alguns aspectos da nossa vida, com exemplos mais gerais, inclusive vou trazer algumas coisas da minha vida também, para ficar mais claro, e alguns cases que eu passei ao longo do tempo, né, dessas práticas, para você entender. Então vamos falar sobre relacionamentos. O que acontece quando a gente tem a nossa consciência piquititica ou ainda não expandida, tá? Porque são níveis de consciência que a gente vai passando. Às vezes a gente tá no nível que a gente tem zero consciência. E tem pessoas que já têm alguma consciência sobre aquele aspecto, mas ainda ela está muito encurtada. E a ideia é que a gente vá, à medida desse caminho, expandindo, né? Essa consciência, eu acho que vocês entenderam isso. Então, assim, relacionamentos. Quando a gente tá nesse nível mais baixo de consciência, o que acontece com a gente? A gente faz projeções. Então, por exemplo, a gente olha para o nosso, né? Então, vamos supor, né? Para o seu parceiro ou para sua parceira, e você começa a falar assim: ai, você tá me deixando irritada, isso que você faz me tira do sério. Então, o que é isso? É uma projeção, né? Então, a pessoa faz algo, o gesto que ela faz te desestabiliza, entende? Então, é como se a gente estivesse projetando a nossa negatividade, um movimento que é só nosso, que é interior nosso, numa outra pessoa. Isso é um ponto, é um aspecto de dificuldade, né? É claro que eu, né, ainda bem, né, e eu vou contar para vocês sobre relacionamentos, né, que eu já não estou nesse nível. Detalhe, só que é um ponto importante, que quando a gente expande a nossa consciência, parece que fica um alarmezinho, e aí, alguns momentos começa a vir né, tipo, o que acontece com esse Significa que a gente foi pego de novo por aquele ponto. E esse ponto é o quê? Lá embaixo é o ego, é o medo, né? Então, o que acontece? Aí a gente tá no momento de projeção de negatividade sobre um outro. Por exemplo, outra coisa também, alguma coisa que o outro fala e você se sente ofendido, você se sente julgado, ou você tem a tendência de julgar e de ofender, né? Então, acusar, né? E julgar, em vez de assumir a responsabilidade. Então, isso acontece também muito quando a gente está nessa expansão na consciência
contraída. Outra coisa também que eu coloquei aqui, eu coloquei uma listinha para poder trazer isso para vocês. Quando a gente também tá entregando muito, muito, muito. Então, por exemplo, eu passei por isso, eu posso falar isso para vocês muito claramente. A gente, para não perder o relacionamento ou tipo aquela necessidade que a gente tem de ter a pessoa do lado, então a gente faz movimentos que até mesmo são até contra os nossos próprios valores, para que a gente não perca o relacionamento. Olha que louco isso, né? Então a gente se diminui, a gente dá menos valor aos nossos próprios valores, àquela nossa intuição, para poder atender as necessidades somente do outro. E aí, mas por que é isso? Porque de alguma forma a gente está usando o outro para preencher um buraco que está dentro de mim. Então não tem nem a ver com o outro, é como se eu estivesse entregando, se eu estou entregando para essa pessoa, a sensação que eu tenho é que eu preciso dar, mas também é uma projeção. Eu estou entregando para ela porque eu quero tampar um buraco que está em mim. E aí o que acontece? Como que a gente faz esses movimentos? Quando a gente está na nossa consciência expandida, como que isso muda? A gente começa a desenvolver o nosso eu. Então, um aprofundamento em autoconhecimento. Então, eu começo a desenvolver o meu verdadeiro eu e me relacionar a partir do meu eu. Então, isso é uma coisa até que eu e o Rafa, a gente troca muito, e por isso até a gente tem uma outra página aqui mesmo no Instagram, que chama Amor Próspero _oficial, porque a gente tem uma história disso, né? Então é muito legal. Por isso que, inclusive, tá dentro do método esse olhar que eu tive. Eu passei 2 anos solteira, buscando compreender dentro de mim, né, me compreender, me abastecer de amor, me conhecer, né, desenvolver o meu verdadeiro eu nos relacionamentos, quem era a Daisy mulher, né, o que e me amar como mulher, não esperar que o outro me amasse para que eu me sentisse amada. Então eu fui caminhando esse caminho e aí eu me tornei pronta para viver um relacionamento. Então eu entendo que nesse ponto eu já tinha expandido a minha consciência relacional. Isso é uma consciência relacional para conseguir viver o relacionamento que eu vivo com o Rafael hoje, tá? Então, nesse tipo de relacionamento, a gente tem aquela sensação de relacionamento de alma, de conexão de alma, sabe? A gente vê o outro como igual, tá? Não existe um maior, não existe um menor. Existe, então, por exemplo, vamos falar num relacionamento heterossexual, né? Existe um homem, existe uma mulher. Mas ainda, até nos relacionamentos homossexuais, existem vamos colocar assim, as energias do masculino e do feminino. E até isso, quando a gente tem a consciência expandida, a gente consegue trazer essa percepção de energia do masculino e do feminino e que os dois verdadeiramente se completem, tá? E superar a vitimização. Superar a vitimização assumindo a responsabilidade do relacionamento. Então é isso que a gente ganha, né, quando a gente tem a nossa consciência expandida nos relacionamentos. E aí, me fala, tá fazendo sentido para você sobre relacionamento? Coloca um coraçãozinho, coloca uma carinha aí para mim, para eu saber se tá fazendo sentido nessa questão de relacionamentos. Para quem tá chegando agora, eu tô falando sobre mudanças de vida na prática, né? Que a expansão da consciência consegue nos trazer, tá bem? Outra coisa importantíssima que eu coloquei aqui também seria no referente à saúde, tá? A saúde. Então, assim, nós temos também uma consciência corporal, né? Nós temos uma consciência do corpo. E essa consciência do corpo, o corpo, ele não tem uma voz assim própria, né? Tipo, porém, ele é completamente adaptável. Ele é adaptável, né? E ele é adaptável a tudo que você escolhe através da sua consciência mental.
Então a consciência do corpo se conversa, se comunica com a consciência mental, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que a mente escolheu algo, um hábito, né, alguma coisa nesse sentido, o corpo, ele reverbera, né? Então, assim, quando a gente não tem uma consciência expandida, a gente não percebe os sinais que o corpo nos manda, e ele manda sinais. Então, ele não tem uma voz, mas ele se comunica sim. Então, a gente começa a perceber esses sinais quando a gente está num nível maior de consciência. Senão, a gente passa batido, né? Então, a gente tem escolhas ruins, né, no estilo de vida, hábitos muito ruins, e aí reverbera em obesidade, entre outras coisas, né? Entre outras patologias, entre outras doenças. Então, quando a gente tem um nível de consciência expandida, e tem uma outra coisa também que acontece, julgamento, auto-julgamento, julgamento do corpo é muito forte quando a gente tá nesse nível de consciência retraída. Mas quando a gente chega nesse ponto lindo, que é o que eu quero ajudar vocês a chegar, a gente para de julgar o nosso próprio corpo, a gente para de criticar o nosso próprio corpo e a gente começa a se conectar com a comunicação do nosso corpo, tá? Existe uma forma da gente se comunicar com o nosso corpo e ele responder, e isso se dá através dos sentimentos, das sensações. Então a gente precisa entender como acessar essa consciência corporal. E outra coisa também, a gente entende e tem a possibilidade de fazer escolhas, né, mais saudáveis, escolhas mais saudáveis de hábito, né? Então, antes da gente agir por um hábito que já está condicionado, a gente pode ter a capacidade, a condição de perceber e perguntar, mas corpo, como que você se sente realmente com isso? Como que eu me sinto verdadeiramente com esse hábito? E a partir daí a gente ter escolhas melhores, tá? Através dessa consciência expandida na nossa saúde. Imagina só. Então, gente, ó, o que eu quero falar para vocês também? Eu sempre fui uma pessoa, vamos falar de, né? Eu sempre era uma pessoa assim, magrinha. Mas depois, alguma coisa aconteceu, me lembro certinho, 27 anos, não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Na verdade, hábitos, né? Hábitos ruins de alimentação, e eu comecei a engordei bastante mesmo. E aí, só que eu não conseguia perceber conscientemente o que estava acontecendo. Então, a partir do momento que eu passei por todo um processo de autoconhecimento, inclusive processos de dor mesmo, dor emocional, que eu olhei para isso, eu comecei a perceber que sim, o meu corpo tinha uma voz e eu conseguia me conectar com esse sentimento que trazia para o corpo, e isso contribuiu muito com o meu processo, né, de uma forma melhor de se ver e de se amar e de se gostar, porque até mesmo o julgamento, que eu me olhava e eu mesmo me julgava e falava coisas de mim. Então, quando a gente para de fazer esse julgamento, parece que o nosso corpo, ele reverbera, ele facilita o processo para a gente conseguir fluir naturalmente na saúde, tá? Outra coisa também que eu coloquei aqui, sobre questões sobre prosperidade, sobre sucesso. Então, a gente, como eu disse, né, na nossa consciência contraída, a gente está muito conectado com medo, então a gente tem medo de errar, muito medo do fracasso, né, e aí a gente não tem autoconfiança, então tudo a gente duvida da nossa capacidade, a gente fica ali com aquele alertinha ruim, sabe? E também muita coisa assim, de dificuldade de mudar. Por quê? Porque quando a gente não tem essa consciência, a gente não sabe nem que a gente precisa mudar. Ou a gente fica insistindo nos mesmos erros, ou a gente dá boas desculpas para não, vamos falar assim, arriscar em alguma coisa, porque eu sei que se eu arriscar, posso ter fracasso. E claramente é muito provavelmente que se tenha fracasso. Olha que louco. Não, Deise, mas você tá falando que
que se eu arriscar vou ter fracasso? Sim, porque se você estiver vibrando no pensamento, no sentimento do medo, isso vai trazer uma consequência, né, de resultado na manifestação mesmo, né? Então é importante mudar o sentimento, né? Mudar todo esse sentimento para você conseguir estar aberto às mudanças e aí sim você conseguir fazer alguns riscos, né? E isso tirar aquela sensação, aquele sentimento de fracasso. Então, quando a gente expande a nossa consciência, a gente aumenta o nível de autoconfiança. A gente realmente aumenta esse nível de autoconfiança. Mas não é por aquele empoderamento superficial, não é por isso, é porque a gente já tem acesso, entendimento mais profundo da minha história, dos meus talentos, né? E outra coisa muito importante, com a consciência expandida, eu estou no tempo presente a maior parte do tempo. E estando no tempo presente, eu não estou olhando para o passado, para os medos, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquilo outro, porque isso me traz uma energia muito pesada se eu fico remoendo o passado. Então, quando eu tenho a minha consciência expandida, eu estou no tempo presente e no tempo presente eu consigo conscientemente fazer escolhas cautelosas, tá? Olha a mudança. Entende a mudança aqui, no caso? E isso me faz eu ter uma mente progressiva, uma mente aberta, uma mente expandida, uma mente olhando para o sucesso, olhando para a prosperidade e com menos foco no fracasso. Porque lembra aquela frase que é fato, né? No que você foca, expande. Se você tá focando no fracasso, no medo, vai se expandir, é esse resultado que você vai ter, tá? Outra coisa também. Então, deixa eu fazer uma pausa. Quero falar para vocês que quem for até o final, eu vou trazer uma dica luz sobre tudo isso que eu tô trazendo, tá? Um passo a passo aqui para você poder já conseguir praticar. E outra coisa, quem ficar comigo até o final vai ter a possibilidade maravilhosa de participar de um sorteio de um livro, O Mapa da Vida, que foi o meu primeiro livro de coautoria, tá bom? Gente, até aqui, o que vocês estão achando? Vai mandando algum comentário aqui para mim ou faz alguma pergunta, porque eu vou também ter um tempinho, tá? Para poder fazer algumas perguntas até para participar aqui com vocês, tá bem? Mas tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo qual que é essa sacada da expansão da consciência? Faz alguns comentários aqui para mim, por favor. Outra coisa também, gente, muito importante, que tem muita gente que olha para isso, e inclusive para mim, na minha história, foi uma das maiores dores que eu tive várias, né? Acho que para mim a questão mais de relacionamento, também sobre prosperidade, sobre dinheiro. Então, quero também trazer como que a expansão da consciência faz a gente ter essa mudança de olhar sobre o dinheiro, né? A prosperidade. Então, o que acontece? Quando a gente não tá nesse nível de consciência expandida, então nós estamos na escassez. Aí o que é na escassez? Porque eu não tenho dinheiro, e aí essa fala, ai meu Deus, eu tô sem dinheiro, ai como tá difícil, ai eu queria tanto aquilo, não posso comprar, tá falando que tá travando muito aqui. Tem gente falando que tá travando muito. O que será que pode ser? Não sei, gente, o que pode ser. Não sei também. Mas a gente vai continuar aqui. Tá chovendo também. O Rafa disse na região, né? Olha um pouco só tarde. Pode ser também. Por aqui tá chovendo muito. Então, gente, escassez, né? Tô falando sobre escassez. Então, eu não tenho dinheiro. Ai, eu tô sempre no vermelho. Ai, mais uma vez, a conta não bate. A conta não bate. Quando você vê final do mês assim, ó, tá no limite ou você acessou o limite do banco, né? E aí juros e etc, 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 e fica aquela bola de neve. A gente vibra nas dívidas, a gente vibra na dificuldade. Então,
todos esses problemas. Eu sei que na minha vida, né, e é engraçado isso, porque eu não tinha a mínima consciência sobre isso, por mais que o meu eu, porque o meu eu, né, de talento, sempre foi muito danadinha, assim, poderosinha, sabe? Eu vou ser bem honesta, até tava falando pro Rafa hoje, tava visitando aqui uns backups meu, né, do meu trabalho, né, que eu trabalhei na multinacional e tudo, e eu falei, caramba, anos atrás eu já fazia isso, eu criava isso. Então, por conta da minha criatividade, que talvez é uma parte da minha consciência que ela sempre foi mais aberta, né? Eu tive mais possibilidades nessa área de criatividade, sempre fui considerada uma pessoa muito criativa. Isso me trazia recursos financeiros, sim. Então sempre era muito legal, assim, sabe? Eu tinha possibilidades e oportunidades de promoção. Eu nunca tive realmente esse problema de estar desempregada. Não tive mesmo, tá? Mas porque talvez eu já tive uma abertura para isso desde o começo, e eu entendo que isso inclusive tem a ver com a história da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela também sempre foi muito criativa e muito ativa em se virar e fazer as coisas acontecerem. Então, esse lado sistêmico eu trouxe dela, né? Porém, o que acontecia? Os recursos não entravam, então eu recebia promoção, eu recebia inclusive prêmios bons, mas cadê o dinheiro? Que o dinheiro não ficava na minha conta. Quando eu via, já tinha ido. E aonde que eu tinha gastado? Nem eu sabia, porque eu gastava em supérfluo, né? Era bem supérfluo mesmo. Então, era tipo assim, aquela coisa de não pensar para gastar, de repente, num sapato, de gastar numa bolsa ou de qualquer outra coisa. Eu tô dando exemplos assim, né? Do que, por exemplo, gastar em fazer um curso para poder continuar me desenvolvendo, ou sei lá, alguma outra coisa que fosse importante realmente, né, para mim. Eu não pensava nisso. E aí eu também me conectei com pessoas, né, ao longo da minha história de relacionamentos, que tinham padrões muito próximos ao meu nesse sentido, ou até piores. Aí o que eu fazia? Talvez às vezes até mesmo eu tinha aparentemente uma responsabilidade maior, só que eu não tinha uma consciência para poder fazer esse controle, e aí eu fazia aquele ponto que eu falei dos relacionamentos, eu entregava tudo, e aí, cadê o dinheiro? Sumia. Então é isso que é vibrar na escassez, né? E aí a gente não, a nossa consciência expandida, no nível mais alto, a gente tá no caminho da abundância. Não tem escassez não, é a abundância. A gente entende porque a gente tá muito mais próximo com essa comunicação universal, e o universo, ele é abundante, né? Então, sabe que é uma delícia você pagar uma conta e falar, uhul, paguei a conta! É uma delícia! E aí você fala, como assim, meu Deus? Então, por exemplo, ser grato, né? A gente começa a agradecer pelos recursos que a gente tem quando a gente está no nível de consciência expandida sobre o dinheiro, né? Então, a gente agradece pelas contas, a gente tem pensamentos prósperos, a gente tem um pensamento aberto, inclusive, de continuar evoluindo com a nossa prosperidade, de outras possibilidades, de sair das mesmices, né? A gente consegue ter olhares solucionadores, ou até mesmo, se eu não sei a solução, eu tenho uns acessos, né? Porque é isso que eu quero explicar para vocês, e no método da expansão da consciência eu trago isso. Como que eu acesso o universo? Como que eu consigo conversar lá, né, com ele, né? E fazer com que as soluções se apresentem para mim? Porque é isso, às vezes eu ainda não percebi, mas a solução tá ali na minha cara. Mas de repente, se eu faço uma pergunta, parece não, faz, tá? Alguns movimentos, a física quântica que explica isso. É aquela coisa de o universo conspira, literalmente. O universo conspira para que a gente consiga fazer os movimentos necessários e entender e entrar no fluxo. E isso somente com a nossa consciência expandida, tá? E aí, gente, até aí eu quero saber de vocês como é que tá. Tá fazendo sentido, tá?
tá gostando dessa live, né? Façam comentários aqui, tô vendo alguns coraçõezinhos subindo, isso me enche o meu coraçãozinho também, de coraçõezinhos coloridos, enche aqui de coraçãozinho colorido, tá? Encheu o meu. E aí, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho uma dica luz que eu quero passar pra vocês, honrando quem tá me acompanhando até agora, né? Quem tá ficando aqui até o final. Muito gostoso de ver vocês aqui. Então, ai, que lindo! Vou precisar tirar um print dessa aqui. Alguém tira um print pra mim com esses coraçõezinhos subindo e me manda. E também quem tiver aqui até o final também vai poder participar do sorteio do livro, tá bom? E eu já vou explicar como. Gente, dica luz. Quem aí quer essa dica luz? Fala, eu quero a dica luz. Escreve aí, porque daí só se vocês falarem que eu vou escrever. E também queria saber se vocês têm perguntas, tá? Tragam aí perguntas também, se tiver. Eu já explico eu falo vocês. Filhotinho aqui acordado. Mamãe. Gente, quantas mamães eu ouço no dia? Não sei. Acho que é mais de 1000, né? Mais de 1000 mamães. Quem é mamãe, quem é papai deve saber que mais de 1000 mamães e papais a gente ouve. Eu quero a dica luz, isso. Eu vou trazer a dica luz para vocês só porque vocês querem. Com certeza. Seguinte, gente, olha que delícia. Eu separei aqui 5 coisas importantes, tá? 5 passos mega importantes para você se colocar neste desenvolvimento, nessa expansão da consciência, tá? Diante de todos esses problemas que eu falei. Só que eu queria também pedir para vocês, até mesmo para a gente poder validar, então eu falei alguns aspectos aqui, tá? Eu falei sobre relacionamentos, então problemas normais que a gente tem aí quando a gente tem a nossa consciência contraída e como a gente consegue chegar nas soluções. Eu falei sobre saúde, eu falei sobre sucesso, né? Sucesso, prosperidade. Eu falei sobre dinheiro. Dessas áreas, qual para você fez mais sentido? Relacionamento, saúde, sucesso ou dinheiro? Escreve aí para mim, tá? Escreve aí para mim, porque eu também, através dessa participação aqui de vocês, eu consigo, inclusive, trazer mais conteúdo, né? De acordo com o que vocês estão me passando. Então, relacionamentos, saúde, sucesso ou dinheiro? Vamos lá. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha que tô sede. Dinheiro. O Deise falou ali, dinheiro. O que mais? Relacionamento, saúde, sucesso ou dinheiro? Escreve aí. Relacionamentos e dinheiro. Sucesso e relacionamento. Eita, tá bem balanceado, hein? Dinheiro. Eita, nós, tá certo. Muito bem, então eu vou depois fazer uma live só sobre isso, tá bom? Dinheiro acho que é o que mais ganhou aqui, mas as outras também, tá? Relacionamentos, a gente também, eu também trabalho muito com isso, com a temática, até mesmo junto com o Rafa, no Amor Próspero Oficial, tá certo? Mas eu também vou trazer porque tudo isso faz parte. Gente, lembra que expansão da consciência, ele aborda toda a vida, né? Então, quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente evolui na nossa vida em todos os aspectos dela, né? Potencializando principalmente, tudo. Principalmente tudo. Mas quando a gente tá na expansão da consciência, a gente tá perto do nosso propósito, então o dinheiro ele vem mesmo, tá certo? Ele vem mesmo. Graças a Deus, e que venha com abundância, venha, porque a gente
não é pelo dinheiro só, né, gente? É por merecimento, é por evolução, é por saber que esse dinheiro ele pode inclusive potencializar o nosso propósito. Mas vamos lá. Dica luz, dica luz. Expandir a consciência tem a ver com estar no tempo presente. Então, o primeiro movimento que a gente precisa ter é estar no tempo presente, estar concentrado, estar no aqui e agora, estar atento, estar consciente. Esse é um exercício que você precisa fazer. Se você já faz, maravilhoso. Se você não faz, por favor, comece a fazer. Eu pratico respiração, até mesmo na outra live eu trouxe, né, para vocês uma tarefinha de respiração, é uma forma, mas coloca o pezinho no chão, né? Põe o pezinho no chão, perceba onde você está. Então, por exemplo, você está hoje agora na sua casa, se pergunte: onde eu estou? Qual é o meu papel aqui? O que eu estou fazendo aqui e agora? Se sua mente estiver indo, se você tiver com o medo que eu falei para vocês, que tem a ver com a mente, com a consciência contraída, com a mente egóica, você está vivendo muito provavelmente não no tempo presente. Você está no passado, porque você está validando lá o que está acontecendo no passado e está projetando para o futuro. Validando o passado, projetando o futuro. Então eu olho para o passado, me lembro com medo e penso no futuro e me lembro com medo. Então, primeira dica luz, perceber que só existe o agora. Então, acenda aí uma luzinha de um observador e se coloque conscientemente no tempo presente. Gente, é um exercício, você pode se potencializar, encontrar isso através, por exemplo, de meditação, de práticas de meditação, ou de pelo menos você fazer uma atividade para você uma vez ao dia, uma atividade sua, pode ser uma leitura de livro, pode ser uma meditação, como eu disse, pode ser uma atividade física, mas algo que você se abasteça de energia. Respira, senão você pira. Então respira, 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 tá? Para você estar no tempo presente. Então o segundo é aquela pergunta que eu trouxe para você, da dica luz. Qual é o meu papel aqui? Presta atenção, porque você tem papéis. Então, por exemplo, no trabalho, você tem lá alguma coisa acontecendo, objeções, chefe ali, pressão, pressão, pressão. Se traga para a consciência perguntando qual é meu papel aqui, qual que é meu objetivo, o porquê do meu porquê, por que eu estou aqui. Então, assim, que tipo de pessoa que eu sou aqui, qual é o meu papel, então, o que eu faço aqui e que objetivos que eu preciso cumprir dentro desse papel, tá? Então, dica luz, são 5 dicas, tá, que eu vou trazer. A primeira é tempo presente, a segunda, observar o seu papel, a terceira é muito forte. Presta atenção. Enxergue os outros ao redor como uma realidade sua interior. Ai, essa doeu, hein? Enxergue os outros ao redor como uma realidade sua interior. Tudo se trata de uma projeção sua. Se a pessoa é linda, maravilhosa, que lindo, porque isso é uma projeção do seu interior. Se a pessoa é uma mala sem alça, que parte sua que é uma mala sem alça? Então é bom a gente entender, tá? Quando a gente começa a observar isso, a olhar essas projeções interessantes, né? A gente assume a autorresponsabilidade. Isso tem tudo a ver com a expansão da consciência, a autorresponsabilidade. Tudo é uma percepção e uma escolha sua. Tudo é uma percepção e uma escolha sua, somente sua. Faz parte da sua consciência,
tá? E perceba aí o que a sua alma está te dizendo, que é o seu eu superior, o que seu eu superior está te dizendo nesse momento. Eu vou repetir 5 dicas, as 5 movimentos da dica luz de hoje. Estar presente, no tempo presente. O medo, ele tá condicionado ao passado e ao futuro, ok? Então, presente. Saber ter clareza e buscar através da pergunta: qual é o meu papel aqui? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Através do que eu preciso fazer para ter que tipo de resultado? Que objetivo que eu tenho aqui dentro desse lugar? Pode ser no trabalho, pode ser na família, enfim. Enxergue os outros como uma realidade sua interior e assuma essa responsabilidade, autorresponsabilidade. Tudo é uma questão de escolha sua. E perceba então o que o seu eu superior está te dizendo. Gostaram das dicas luz? Manda aí, amei, gostei. O que vocês acharam dessas dicas? Vamos praticar? Vamos praticar? É uma prática, gente. Então não é para eu sair daqui falando, lá, e vocês entrarem pelo ouvido e sair pelo outro. Isso não significa expansão da consciência. Lembra que eu falei que a consciência não é passiva. Uma vez que fez sentido para você, é sair da passividade e ir para a ação. Combinado? Tá certo? Quero saber aí, temos alguns minutinhos mais, se vocês têm algum comentário, né, que você queira colocar aí, alguma pergunta, ou até mesmo, qual foi a dica que mais te iluminou aí, né? Qual foi a dica que mais te iluminou? Escreve aí, por favor. Qual foi a dica dessas 5 que eu dei que mais te trouxe uma luz na sua consciência? Escreve aí pra mim. Ou faz algum comentário, alguma pergunta, vou responder aí nos minutinhos que a gente tem, tá? Para eu poder falar também sobre o sorteio, né, do livro. Vamos lá, escrevam aí. Caiu na hora das dicas? Meu Deus do céu, não acredito numa coisa dessa. Eu vou falar rapidinho aqui as 5 para vocês me falarem, então. Aí a Carol já tá colocando, né? Qual foi a dica que mais te iluminou? Então, a primeira dica, presente, tempo presente. Consciência, estar no tempo presente. Lembrar que se você estiver muito pensando no passado, você estiver muito focado lá no futuro, com medo do futuro, quem tá dominando tudo aí é o seu ego, nada da sua alma, nada de consciência expandida, tá certo? Perguntar também para você, né, qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel aqui? Porque isso vai te trazer, né, um entendimento de missão até mesmo, né, do que você tá fazendo ali. Aí essa dica que as pessoas estão colocando aqui, ó, Carol colocou, a Deise também, né, enxergar os outros ao redor como uma realidade minha interior, porque não só se trata de uma projeção interna. E aí isso vai me trazer a Desculpa, gente, a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade entende que tudo é minha percepção, ou seja, tudo é uma escolha minha, né? E isso tudo vai fazer com que você ouça mais da sua voz, do seu eu superior aqui. Sensacional, gente! Amei vocês terem colocado aqui, terem participado. Quais foram as dicas que mais fizeram sentido ou que mais te trouxe luz, que mais te iluminou, né? Que gostoso trazer essas dicas luz para vocês, porque na hora que eu tava fazendo, eu fiquei pedindo, né? Pedindo literalmente, tá, gente? Eu sou dessas. Então, tipo, por favor, vamos lá. Quais são as dicas para as pessoas lindas que vão estar comigo na live que vai ser importantíssimo na vida delas? E vieram essas 5, tá bem? Gente, e aí? Quero saber, né, se vocês têm alguma pergunta, ou até mesmo eu queria ver 2 minutinhos aí, se alguém quer participar comigo ao vivo para fazer um comentário de como que as minhas lives, né, ou os meus conteúdos está fazendo diferença, está te iluminando. Quem quer participar aí?
2 minutinhos, ó, manda aqui tem um negocinho, um botãozinho aqui, ó, de participação, eu coloco aqui rapidinho pra gente poder trazer depois a questão do sorteio. Vamos lá, quem quer participar e comentar um pouquinho aqui como que enfim, meu conteúdo, as informações que eu tô trazendo aqui tá reverberando, iluminando a sua vida. Legal, sobre o tempo presente. É verdade, é muito verdade isso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem quer participar ao vivo, aparecer aqui, ó. Só apertar o botãozinho aí que eu aceito. Será que alguém vai conseguir? Quem quer aparecer com a carinha aqui? Oi! E falar um pouquinho pra gente sobre como que tá, ou talvez fazer alguma pergunta importante. Ai, acho que as pessoas estão já nos seus confortos. Vamos lá. Então, ó, gente, enquanto isso eu vou falando aqui, tá? Se aparecer aqui uma solicitação, eu entro com vocês. Seguinte, para você... De pijama não pode? Pois é, de pijama não pode, puxa vida, né? Mas não tem problema, se você não fala, a gente talvez nem saberia que era pijama. Ó, mas numa próxima, hein, ó, você já se prepara. Numa próxima terça-feira já fica linda, tá? Passa make. E aí eu vou chamar alguém, tá? Pra poder participar aqui. Vou convidar, hein, gente? É legal, porque eu acho bacana, né, essa participação, porque a gente pode trocar e a gente pode fazer perguntas aqui. E talvez um ponto que é seu pode ajudar tantas pessoas, né? Eu acho que é bem legal, tá bom? Então, na próxima terça-feira eu vou convidar aqui algumas pessoas para poder participar. Gente, quem quer ganhar o livro, tá? Quem quer ganhar o livro, quer participar desse sorteio... Então, eu já tô fazendo, essa semana vão ser 2 sorteios. Uma que é da live das 6h30, que eu só faço o sorteio no domingo, é uma vez por semana. E a live da terça-feira é especial, então eu vou sortear hoje. Só que para você participar hoje, você precisa ou fazer um print dessa tela, espera fazer um sorriso lindo assim, você tira um print dessa tela e você vai colocar no seu stories me marcando, tá? Mas falando algum comentário. Live da Daisy falando de alguma, tem que ter comentário e me marcar, tá bom? Ou você vai lá no meu feed, onde inclusive a gente tá postando sobre as lives, e você marca algumas pessoas lá, tá bom? Se você fizer isso agora, né? Agora que eu falo, agora vai dar 10h30. Até às 11 horas eu vou considerar você como uma pessoa para participar do sorteio, tá? Então, ou você tira um print da tela com o sorriso da Daisy assim, linda. Me marca colocando um comentário lá no seu stories. Ou você vai lá no meu feed, faz um comentário também e marca algumas pessoas. Se você fizer isso até às 11 horas, até às 23 horas do dia de hoje, você participa e amanhã de manhã eu já falo para vocês exatamente quem que ganhou este livro. Combinado? Então é isso, gente. Ó, fica aguardando. Gratidão. Nossa live foi incrível. Gratidão pela participação de todos vocês. Quem gostou aí, manda joinha, né? Ou coloca algum comentário final pra gente poder se desconectar. E eu espero que você tenha uma excelente noite de terça-feira, tá certo? Amanhã também tem mais live, 6h30 da manhã. Meia horinha, rapidinho de live, tá bom? E ótima noite para vocês. Bom descanso, queridos. Beijos, beijos e gratidão. Espero que com isso eu possa trazer luz para expandir a consciência de vocês, tá? E próxima terça. O Rafa vai me lembrando aqui. Próxima terça, às 21h30. Convide pessoas para estarem aqui. E mais uma vez, meus queridos,
lembra que em breve a gente vai estar falando mais desse método de expansão da consciência, mas eu já tenho 2 turmas, uma em Salvador e uma em Fortaleza. Salvador, 28 e 29 de setembro e Fortaleza, 11 e 12 de outubro. Gratidão! Beijos! Ai, tô vendo aqui os seus comentários finais. Uhul! Beijos, beijos, beijos! Até! Vai terminar, vai terminar, vai terminar. Vou esperar terminar aqui sozinho. Só para ver os coraçõezinhos de vocês. Beijos, meus queridos. Amo vocês. Gratidão por o universo ter conectado a gente. Até. Tchau.